Olá, meninos e meninas do nono ano, professora Ana Flávia. Mais uma vez estamos aqui para o conteúdo do IFCE. Hoje, Formação e Organização do Território Brasileiro. Peguem o caderno de vocês para que façam as anotações no decorrer das nossas aulas e que essas informações elas sirvam como fonte de pesquisa e de estudo para o nosso conteúdo ser bem assimilado. Vamos começar. O nosso território brasileiro, ele ocupa uma área correspondente a 8.514.876 km², ou seja, ele tem uma grande área de extensão territorial. Em virtude dessa extensão, ou seja, por conta desse tamanho, o Brasil é considerado um país continental, por ocupar grande parte da América do Sul. Isso significa que o Brasil consegue ocupar uma parte tão grande do território da América do Sul que ele é considerado um país continental, ou seja, é como se o continente fosse de grande proporção do Brasil. E o Brasil se encontra em quinto lugar em tamanho do território, ficando atrás apenas de Rússia em primeiro lugar, Canadá em segundo lugar, China em terceiro lugar, Estados Unidos em quarto lugar. Então, isso significa que o Brasil é o quinto país mais extenso do mundo. A população brasileira está irregularmente distribuída, pois grande parte dessa população ela habita na região litorânea, que foi onde se iniciou o nosso processo de formação da população brasileira. Nosso processo de colonização ocorreu através da região litorânea, especificamente na região Nordeste e na região Sudeste. Região Nordeste, onde iniciou a nossa colonização, e a região Sudeste foi no processo de expansão territorial. E agora vamos identificar no mapa mundi os nossos 6 países considerados os mais extensos do mundo, o seu sistema econômico, o seu sistema político e de que forma esses países eles podem influenciar o desenvolvimento econômico de outro país. Vamos analisar. O nosso primeiro país, ou seja, o país mais extenso do mundo, é a Rússia. Em segundo lugar, nós temos o Canadá. Em terceiro lugar, nós temos a China. Em quarto, os Estados Unidos. Quinto, o nosso país, o Brasil. E sexto, a Austrália. Dentro desse ponto, analisamos que na divisão de continente, o continente americano ele se destaca por ter 3 países entre os mais extensos do mundo. E quais são esses 3 países? Canadá, Estados Unidos e Brasil. Continente europeu tem a Rússia, continente asiático tem a China e o continente oceânico nós temos a Austrália. E qual o sistema econômico de cada um? Capitalista ou socialista? No nosso continente americano, os 3 países em destaque, Canadá, Estados Unidos e Brasil, eles são países capitalistas. A Rússia, atualmente, ela é um país capitalista. A Austrália, ela também é um país capitalista. Mas a China, ela não é um país capitalista, ela é um país socialista. E dentro desse poder capitalista e socialista, quais são desenvolvidos e subdesenvolvidos? Os 3 do continente americano, eles têm características diferentes. Por exemplo, o Brasil ele é um país subdesenvolvido, mas Estados Unidos e Canadá são países desenvolvidos. A Rússia ela também é um país desenvolvido. A Austrália também é um país desenvolvido. E a China? A China é um país subdesenvolvido e, assim como o Brasil, pode chegar a se tornar desenvolvidos. Então, tanto o Brasil como China são considerados países emergentes, aqueles que são subdesenvolvidos, mas que dentro de uma classificação econômica eles podem se tornar desenvolvidos. Então, só reforçando. China é um país socialista. Austrália, Rússia, Brasil, Estados Unidos e Canadá são capitalistas.
Brasil e China são subdesenvolvidos e podem se tornar desenvolvidos. Por conta disso, entra num bloco chamado de emergentes. Austrália, Rússia, Estados Unidos e Canadá são países capitalistas. Podemos perceber que até o século XVI, o Brasil possuía apenas uma área estabelecida pelo Tratado de Tordesilhas. E aí você deve estar tentando lembrar. Tratado de Tordesilhas, o que foi esse tratado? Foi um acordo entre Portugal e Espanha, pegando o nosso continente americano, e especificamente o Brasil, onde se ocorreu a divisão das terras brasileiras, levando em consideração os pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. Nesse acordo, Portugal ficou com o lado leste do Brasil, a Espanha ficou com o lado oeste, onde os principais acontecimentos históricos começaram a contribuir para o povoamento da formação do nosso país, que vamos entender agora. Então, no decorrer do nosso século XVI, a ocupação ocorreu no nosso litoral, onde teve a principal atividade econômica desenvolvida, o açúcar, onde se tornou um produto não só de mercado interno, mas também de mercado externo, porque ele era um grande apreciador europeu. As propriedades rurais, elas eram em grandes extensões de terras, com cultivo de força trabalhar, ou seja, a mão de obra utilizada era a mão de obra escrava. E o crescimento da exportação levou os primeiros centros urbanos do nosso litoral. Isso significa o quê? Que dentro do nosso litoral, tanto nordestino como da região sudeste, mas pegando o nordeste especificamente, por conta da cana-de-açúcar, que ocorreu no século XVI, os engenhos começaram a ser introduzidos a partir da divisão das capitanias hereditárias, onde essa divisão ocorreu após a assinatura do Tratado de Tordesilhas entre Portugal e Espanha. E Portugal dividiu as suas terras em capitanias por quê? Ou seja, dividiu em 15 lotes por quê? Com medo das invasões estrangeiras e invasões indígenas, ou seja, queria ter um domínio da terra, deu essas terras a donatários, onde eles vieram de Portugal para o Brasil, com o objetivo de proteger as terras contra as invasões indígenas e estrangeiras e cultivar. Tinha esses dois objetivos, mas nem todos os donatários conseguiram desenvolver esse processo, pois das nossas capitanias apenas 2 deram certo, que foi São Vicente e Pernambuco. Os demais donatários devolveram a terra para o rei de Portugal, pois a terra não poderia ser vendida. Como era hereditária e podia passar de pai para filho, caso os donatários não conseguissem prosperar nas terras, eles deveriam devolver a Portugal. Analisando o mapa, vamos conseguir compreender como se iniciou a formação e ocupação do Brasil durante o século XVI. Como vimos, após a divisão territorial das capitanias hereditárias, a partir do acordo do Tratado de Tordesilhas, onde a parte oeste ficou com a Espanha e a parte leste ficou com Portugal. Dentro dessa divisão, podemos perceber que de amarelo foi a parte de extração do pau-brasil, do nosso litoral brasileiro. Inicialmente, onde começou no Rio Grande do Norte, indo até o Rio Grande do Sul. Foi o período de exploração do pau-brasil no século XVI, a partir das terras do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, ou seja, em todo o litoral. Na parte rosa, nós temos o cultivo da cana-de-açúcar, iniciado no século XVI. Então, encontramos uma parte na região Nordeste, onde hoje corresponde os estados de Pernambuco, Paraíba. Encontramos também aqui uma parte em Salvador, que corresponde ao estado da Bahia, mas também encontramos uma parte na região Sudeste, correspondente aqui, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. E na região sul do Brasil, lá no Rio Grande do Sul. Isso inicialmente. Após esse processo,
eles perceberam que o clima do Nordeste era um clima mais favorável para o cultivo da cana-de-açúcar. Foi aí que começou a se ter os grandes engenhos dentro do nosso território e o grande processo de comercialização e cultivo da cana-de-açúcar. Já a parte azul, nós temos a pecuária, que corresponde ao único processo inicial que foi em Salvador, na Bahia, onde esse processo estava relacionado com o gado, que o boi ele era utilizado para mover os engenhos, ou seja, ele era utilizado como um transporte. E chegamos ao século XVII e ao século XVIII, que foi marcada pela produção pastoril, que adentrou a oeste do nosso país e também pela descoberta de jazidas de ouro e diamantes no estado de Goiás, Minas Gerais e Mato Grosso. Mas entre esses três, o de maior destaque foi em Minas Gerais. Esse período foi chamado de aurífero e fez surgir várias cidades. Nesse processo, a cana-de-açúcar e os engenhos na região Nordeste começou a perder mercado, pois o ouro se tornou uma grande atração tanto para os fazendeiros e os portugueses que estavam dentro do nosso território, mas também se tornou uma grande atração para os estrangeiros, pois eles começaram a perceber que não precisava mais gastar tanto com a produção de cana-de-açúcar, produção do engenho, produção do açúcar e a mão de obra, e que eles, com pouca quantidade de operários, escravos, poderiam enriquecer mais facilmente. Então, analisando agora o mapa do século XVII e do século XVIII, vamos ver quais foram os setores agropecuários, agrícolas, pecuaristas e quais as divisões dentro do território que aconteceram nesse processo de expansão. Começando no século XVII. Nós temos aqui, de rosa, o limite da cana-de-açúcar, ou seja, cana-de-açúcar, região Nordeste, nos engenhos, ainda aqui um pouco em São Paulo e Rio de Janeiro. Nós temos pecuária, toda essa parte amarela. Então, aqui nós tínhamos todo o processo pecuarista, principalmente terra dentro da região Nordeste. Drogas do sertão, nós tínhamos aqui com destino a nossa região norte hoje, que corresponde inicialmente ao território da Espanha, e depois esse território passou a ser de Portugal. Nós temos o domínio espanhol, que é toda essa área roxa. Então, nós temos esse domínio do Tratado de Tordesilhas, a divisão entre Portugal e Espanha. A parte oeste era pertencente à Espanha, mas depois esse território passou a fazer parte de Portugal. Já no nosso século XVIII, sofreu essa modificação com a divisão agropecuária dentro do nosso território. Então, vamos analisar. Primeiro, nós temos as estrelas que representam o sal. Então, nós tínhamos o extrativismo mineral dentro do nosso território, que ocorria em praticamente todo o litoral do Brasil, com destaque ao nosso litoral nordestino. Tivemos também a mineração, que já vimos que ocorreu em 3 estados: Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. Mas Minas Gerais teve um maior destaque com a exploração do ouro. Tivemos a madeira, que foi a exploração do pau-brasil, aqui na parte verde. E, pegando aqui o litoral do Nordeste e o litoral da região Sudeste, tivemos a erva mate. A erva mate é um chá na região sul do Brasil e na região sudeste, especificamente no interior, na parte litorânea do Rio de Janeiro. Tivemos a pecuária em destaque em todas essas áreas. E nós tivemos o cultivo da cana-de-açúcar na parte rosa, pegando um pouco de Natal, um pouco de Pernambuco, um pouco de João Pessoa. Então, especificamente, os estados no século XVIII que ainda se desenvolvia o cultivo da cana-de-açúcar em grande proporção era Natal, Olinda, Recife e João Pessoa. Agora vamos entender o processo dentro do século XIX.
onde a principal atividade que contribuiu para esse processo de urbanização foi a produção do café, principalmente nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Mas entre esses, o estado de São Paulo ainda foi um grande destaque dentro da nossa economia cafeeira. Essa atividade também contribuiu para o surgimento de várias cidades, pois os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo começaram a urbanizar e a desenvolver as suas grandes cidades através do período do café. De que forma ocorreu a formação territorial do Brasil após esse processo do café? Ou seja, de que forma o Brasil começou a se desenvolver economicamente e a sua população começou a crescer a partir do domínio do café dentro do nosso território. O que precisamos relembrar é que o Brasil, dentro do continente americano, ele é conhecido como Brasil continental, por ter uma grande dimensão proporcional, ou seja, o Brasil ele é considerado o quinto país maior do mundo com relação à extensão. Então, se ele está entre os maiores países territoriais, ele é considerado um país continental. Também nós temos o ponto da diversidade natural com relação ao clima, fauna, flora, relevo. O Brasil ele se destaca nessa questão de recursos naturais. O nosso clima é um clima diferente de muitos outros países, dependendo da situação de algum produto agrícola, ou seja, o cultivo de algum alimento, ele só pode ser direcionado às terras brasileiras por conta do nosso clima. A nossa fauna e a nossa flora, ela é bem diversificada, principalmente por conta da floresta amazônica localizada na região norte do Brasil. Nós temos as riquezas minerais, que é o nosso extrativismo mineral, e nós temos também a exploração do ouro, que fez parte do nosso processo de formação e organização territorial. Uma variedade cultural por conta do processo de colonização entre Portugal e as nossas terras com os índios e depois os escravos como a mão de obra. Tivemos também os estrangeiros, ou seja, do processo de colonização e divisão territorial, espanhóis, holandeses, franceses, que durante muitos anos tentaram tomar nossas terras, também fizeram parte desse processo de formação e por conta disso, a cultura do nosso país ela é bem diversificada. Além do período do café, que tivemos os imigrantes, principalmente os italianos, que trouxeram a sua cultura para o nosso país. Então, o nosso país hoje, ele é bem diversificado culturalmente, porque nós temos a cultura de vários países dentro de um território só. E agora vamos entender de que forma realmente ocorreu a nossa formação e organização de forma bem clara do século XV até o século XX, ou seja, até o nosso século passado, já que estamos no século XXI e ainda estamos em processo de formação nesse período. Vamos começar com o século XV, onde se iniciou com um território desconhecido, ou seja, era um território que os europeus não tinham nem ideia que existia. Dentro desse período, a nossa terra já era dominada pelos índios, povos esses que depois passaram a ser explorados pelos europeus. Tivemos também nesse período um clima diferente do clima europeu, então era um clima que os europeus não eram adaptados com o que eles costumavam encontrar na Europa. Após descobrirem nossas terras, as roupas que eles usavam na Europa não eram roupas propícias aqui no nosso país. Eles também perceberam que a nossa natureza praticamente era intocada, ou seja, não tinha ocorrido o processo de desmatamento dentro desse território e que, para eles, tinha uma grande riqueza que era o pau-brasil, onde foi extraído em todo o nosso litoral brasileiro, com dois objetivos: utilizar a madeira para confeccionar, produzir objetos, principalmente mesas, camas, cadeiras, e a tinta vermelha para atingir os tecidos. Seus limites iam do Oceano Atlântico até a linha do Tratado de Tordesilhas. Então, o Tratado de Tordesilhas ele tinha essa divisão. Uma parte era de Portugal e outra parte era de Espanha. Para facilitar o controle da região, foi criado o sistema de capitanias hereditárias. Então, após essa divisão, Portugal sentiu a necessidade de dividir os seus lotes para
que fosse impedida as invasões estrangeiras e indígenas. Já no século XVI, começou-se o processo de desenvolvimento terra adentro, como a gente costuma chamar, pois a parte litorânea, ela como era explorada por questão do pau-brasil, passou-se a ter o desenvolvimento e interesse nas terras adentro e construções de vilas para poder colonizar nossas terras. Então, tivemos a organização das capitanias de Pernambuco, Bahia e São Vicente. Tivemos a economia canavieira, ou seja, a plantação da cana-de-açúcar na região nordeste, os engenhos. Tivemos o período do plantation, que era um sistema agrícola bastante utilizado durante a exploração do nosso território, pois o Brasil possuía um solo fértil e propício para o cultivo, principalmente da cana-de-açúcar. Tivemos o desmatamento das áreas para que fosse praticada a agricultura, ou seja, o processo da cana-de-açúcar. Os portugueses tentaram escravizar os índios, houve esse confronto e muitos índios acabaram sendo exterminados. A ampliação da ocupação do litoral, ou seja, todo o litoral brasileiro passou a ser ocupado. Inicialmente, a ultrapassagem do Tratado de Tordesilhas, o que isso quer dizer que, dentro desse processo, Portugal começou a dominar territórios que pertenciam à Espanha. E a Espanha via que a parte, principalmente da região norte, não era tão produtiva para ele, e anos depois acabou cedendo essa terra para Portugal. Já o nosso século XVII teve grandes marcos com questão de conflitos, onde a ocupação das áreas do Nordeste pelos holandeses, a Holanda conseguiu dominar por algum tempo a região Nordeste, conseguiu ter o domínio desse território, e anos depois Portugal teve esse território de volta, tudo isso através de conflitos, de guerras, intensificação das bandeiras para o interior da colônia, ou seja, terra dentro para dominar mais terras e escravizar os índios, ter o domínio dos índios para o seu controle, ocupação de novas áreas, valorização da mão de obra, aqui já entra a mão de obra escrava, intensificação da destruição da vegetação litorânea, ou seja, a exploração de todo o pau-brasil e a devastação da Mata Atlântica, decadência do mercado do açúcar. Essa decadência ocorreu por conta do crescimento do mercado do ouro na região sudeste, principalmente no estado de Minas Gerais. Intensificação da ocupação do interior, ou seja, ocupar as terras adentro. Dificuldade de locomoção no interior da colônia por conta do nosso relevo, principalmente no sertão nordestino. Falta de chuva, clima seco, então eles não eram apropriados para os europeus, ou seja, os europeus eles não eram acostumados com esse tipo de clima. No nosso século XVIII, tivemos a interiorização intensificada, ou seja, conseguiram dominar mais terras, conseguiram expandir todo o nosso território. A diversificação econômica, além da cana-de-açúcar, além da pecuária, a criação do gado e a exploração do ouro, conseguiram desenvolver outros produtos agrícolas, como algodão, o fumo, tivemos também o café. Melhoria na infraestrutura dos transportes, aqui são as ferrovias e as estradas. Investimento nos maciços de mineração, ou seja, investimento no processo de mineração. Surgimento dos grandes centros urbanos, que são as cidades. Guerras e disputas por territórios, aqui principalmente entre holandeses e portugueses. Chegando no século XIX, tivemos a consolidação da economia cafeeira, que fez com que a economia do Brasil crescesse rapidamente, já que o café ele era exportado para todo o continente europeu e para os Estados Unidos. Lembrando que Estados Unidos não é continente, Estados Unidos é um país. Tivemos também a concentração da produção do centro administrativo, construção de Brasília. Tivemos nesse período a distribuição dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Ampliação da malha ferroviária, ou seja, o transporte ferroviário, levando esses produtos de um ponto a outro através dos trens. Decadência da economia mineira, a exploração do ouro começou a entrar em decadência.
Tivemos a abolição da escravatura, lembrando que nesse período, com a abolição da escravatura, dentro da nossa história, tivemos a Lei Eusébio de Queiroz, a Lei do Ventre Livre, a Lei do Sexagenário e, por último, a Lei Áurea, que foi a abolição da escravatura. Também no século XIX tivemos o início da decadência do café, que ocorreu de que forma? Os holandeses perceberam que poderiam comercializar, junto com os ingleses, nas Antilhas, ou seja, na América Central, o café e vender mais barato para os europeus. Por que eles conseguiam vender mais barato? Primeiro, por estar mais próximo da Europa, então a facilidade de transposição, facilidade de transporte desse produto era mais rápido. Os europeus começaram a comprar esse produto das Antilhas e o Brasil foi perdendo a sua economia mundial, ou seja, deixando de ser o grande produtor de café e exportador. Tivemos a indústria nacional no período de Juscelino Kubitschek e Getúlio Vargas, crescimento da população urbana e dos fluxos migratórios, ou seja, o deslocamento da população dentro do nosso território, principalmente aqueles que moravam no sertão nordestino com destino a São Paulo. E, por fim, chegamos ao século XX, onde tivemos a reorganização administrativa, ou seja, a construção de Brasília na região centro-oeste, a divisão dos poderes em executivo, legislativo e judiciário, além dos governos e prefeituras, então foi tudo reestruturado, crescimento urbano interiorizado, ou seja, a urbanização no interior de cada estado, cada região, redirecionamento dos fluxos migratórios internos. Aqui, o deslocamento não era mais só para São Paulo, e sim para toda a localidade do nosso país. Agravamento dos problemas ambientais, desmatamentos, queimadas, além das poluições, e o crescimento da área marítima, ou seja, a exploração do nosso litoral. E aqui encerramos mais um assunto do IFCE. Espero que tenham gostado da aula. Até a próxima e tchau!